Sou Camila, uma ex-tenente de 37 anos que se tornou detetive particular. Eu carregava uma mala de desconfiança mais pesada do que os casos que resolvia, com meu cotidiano girando em torno de parceiros infiéis e a arte do engano. Foi então que Luiz Ricardo entrou na minha vida, um farol de arte moderna, refrescando meu mundo como um toque vibrante em um mural desbotado. Nos encontramos em uma exposição de arte na Filadélfia, repleta de entusiastas admiradores de arte. Fora do meu elemento, senti-me mais deslocada do que nunca, como um peixe pedalando uma bicicleta em vez de nadar em seu habitat natural. Peça intrigante, não é? Luiz Ricardo iniciou, seu olhar fixo no que parecia ser uma pilha de lixo estrategicamente colocada. Meus olhos se alternaram entre ele e a tal obra-prima. Se por intrigante você quer dizer que já vi pilhas de lixo mais organizadas, então, absolutamente, é fascinante, retruquei. Sua risada, profunda e ressonante, chamou a atenção enquanto ele se apresentava. Passados 7 meses, estou completamente apaixonada, envolvida em um turbilhão de romance que parecia surreal. Luiz Ricardo, um homem elegante saído direto de uma revista de estilo e um cavalheiro de outra época, me conquistou com leituras de poesia, exibições de arte requintadas e uma atenção que me fazia sentir a única mulher viva sob um céu estrelado. No Central Park, Luiz Ricardo me pediu em casamento, e sem hesitação, eu disse sim, meu coração pulsando de pura alegria. O período de noivado foi uma névoa de felicidade. Frequentemente, me pegava sonhando com um futuro repleto de amor, risos e filhos. Mas o ditado sobre coisas boas demais para serem verdade começou a ecoar mais alto quando conheci a mãe de Luiz Ricardo, Margarete, a personificação da frieza, que me examinava como se eu estivesse estragando o pedigree da família. Detetive? Não acha isso um tanto pouco feminino? Ela provocou durante nosso primeiro jantar desconfortável. Depende do século em que sua mentalidade está ancorada, retruquei sem perder o ritmo, ganhando um sorriso tenso de Luiz Ricardo. As visitas de Margarete tornaram-se mais frequentes, cada uma auditoria de nossa vida nascente juntos. Foi em uma fria noite de terça-feira, apenas 3 semanas após nosso casamento, que ela apareceu sem avisar, seu desdém palpável. Camila querida, ela começou, seu tom carregado de condescendência. Vejo que ainda está agarrada ao seu trabalho peculiar. Esperava que o casamento refinasse você em uma dama adequada. Eu estava fatiando legumes para o jantar, a faca de repente parecendo útil para algo além de fins culinários. Margarete, de onde eu venho, chamamos isso de ganhar a vida. Talvez você devesse tentar, em vez de viver às custas dos outros, respondi, minha voz firme enquanto os lábios dela se comprimiam. Margarete manteve sua postura impecável ao sugerir. Luiz Ricardo foi criado com certas expectativas. Camila. Ainda há tempo para você mudar para uma carreira mais apropriada, algo mais refinado, respeitável. Como ser uma intrometida em tempo integral? Retruquei. Obrigada, mas prefiro continuar rastreando cônjuges infiéis e enganadores. Aliás, como está seu clube de bridge? Nesse momento, Luiz Ricardo entrou, sua chegada impecavelmente cronometrada. O que está acontecendo? Ele perguntou, seus olhos alternando entre sua mãe e eu. Sua esposa estava esclarecendo suas escolhas profissionais para mim. Confesso que não tinha apreciado o apelo de trabalhar tão de perto com infratores da lei, comentou Margarete, com um tom exageradamente doce. Luiz Ricardo suspirou profundamente, beliscando a ponte do nariz. Mãe, a carreira de Camila é crucial para ela. Faz parte da identidade dela, ele disse, voltando-se para mim com um olhar de apelo. Camila, por favor, vamos deixar isso para depois, Luiz Ricardo pediu. Eu estava inquieta, querendo argumentar, defender meus limites e deixar claro que sua mãe estava ultrapassando todos eles, mas me contive. Afinal, ela era sua mãe. Tudo bem, respondi secamente, voltando a cortar os legumes com mais força do que o necessário. A atmosfera ficou ainda mais gelada. Após as visitas de Margarete, Luiz Ricardo sempre se retraía em um silêncio impenetrável que me deixava isolada. Era dolorosamente óbvio de que lado ele estava, e não era o meu. Em uma noite particularmente tensa, depois que Margarete criticou tudo, desde minhas habilidades culinárias até a forma como eu cuidava da casa,
decidi confrontar Luiz Ricardo. Por que você nunca me defende? Sua mãe me trata como se eu fosse invisível e você não faz nada. É isso que o nosso casamento deveria ser, questionei. Luiz Ricardo parecia exausto quando respondeu. Camila, ela é antiquada. O que você quer que eu faça? Cortar relações com ela? Não, só quero que você me apoie, que diga a ela que não pode passar por cima de nós desse jeito. Isso é pedir demais? Ele suspirou, visivelmente frustrado, passando os dedos pelos cabelos. Eu vou falar com ela, tá bom? Só me dá um tempo. Ela vai se ajustar. Mas ela não se ajustou. Nem ele. O abismo entre nós aumentava, alimentado pela frieza de Margarete e pela passividade de Luiz Ricardo, criando uma ruptura que parecia impossível de fechar. Não era mais apenas um começo difícil, era uma prévia preocupante de um futuro potencialmente sombrio, caso as coisas não mudassem. Viver com Luiz Ricardo começou a parecer um melodrama, onde as rachaduras na fachada perfeita gradualmente se tornavam mais evidentes. Ele trabalhava em uma prestigiada galeria de arte, algo que soava impressionante, até você perceber o quão instáveis eram seus rendimentos. Enquanto isso, eu estava indo muito bem na minha carreira, proporcionando um estilo de vida confortável para nós dois em um apartamento elegante, localizado em um bairro desejável. Certa noite, durante jantar, enquanto discutíamos o futuro, sugere a ideia de eventualmente comprarmos uma casa e começarmos a pensar no espaço que precisaríamos caso decidíssemos ter filhos. Luiz Ricardo pausou o garfo no ar e me olhou de forma questionadora. Camila, de onde você tira essas ideias? Nós não precisamos de uma casa, e eu mudar de emprego nem passa pela minha cabeça. Coloquei meu garfo na mesa, tentando manter um tom calmo. Não se trata de necessidade, Luiz Ricardo. É sobre planejar o nosso futuro. Ter uma renda estável certamente ajudaria. Ele riu, um som que antes me fazia sorrir, mas agora parecia raspar minha paciência. Você e sua obsessão com dinheiro. Sempre focada no lado financeiro, não é? Dinheiro não é tudo, Camila. Sua risada empurrou minha frustração ao limite. É fácil para você dizer isso quando não é o único preocupado em pagar as contas todo mês. Não estou obcecada por dinheiro, Luiz Ricardo. Ele deu de ombros, indiferente, voltando a comer como se estivéssemos falando do clima. Estou feliz com a nossa vida do jeito que está. Você é quem nunca está satisfeita. Levantei-me, perdendo o apetite. Talvez eu não fosse tão focada em dinheiro se você contribuísse com mais do que apenas críticas sobre como eu administro o que temos. Ele nem sequer levantou os olhos. Eu contribuo de outras formas, Camila. Nem tudo gira em torno de dinheiro. Deitada na cama naquela noite, olhando para o teto, minha mente estava mil. Aquilo não era apenas sobre comprar uma casa, planejar filhos ou até mesmo sobre as finanças. Era sobre respeito, parceria e apoio, coisas que Luiz Ricardo parecia não ver a Fernanda Azar. Contanto que sua vida permanecesse confortável, ele evitava os problemas reais entre nós, descartando minhas preocupações como uma obsessão por dinheiro. Em um aparentemente comum domingo, nossa sala de estar inesperadamente se transformou em um palco para um drama intenso. Margarete, minha nada querida sogra, apareceu de surpresa. O ar ficou tenso enquanto ela permanecia colada ao telefone, sua voz oscilando entre pânico e confusão. Está me dizendo que meu número do Seguro Social foi suspenso? Quanto preciso pagar para resolver isso? A voz de Margarete tremia, suas mãos vasculhando a bolsa em busca de seu talão de cheques e documentos. Na cozinha, com uma xícara de café na mão, ouvia mencionar seguro social e pagamentos. Meus anos de trabalho policial haviam aguçado meus instintos, e todos os alarmes em minha cabeça dispararam. Aquilo era um golpe. Apressei-me em direção à sala. Minha abordagem era rápida, mas calma. Margarete, desligue o telefone. Isso é um golpe, intervi firmemente, mas com tranquilidade, esperando transmitir urgência sem causar pânico. Ela se virou para mim, chocada e ofendida. Com licença? Estou lidando com isso, Camila. Não preciso da sua intromissão. Antes que pudesse protestar mais, avancei,
Peguei o telefone de suas mãos e encerrei a chamada com um clique decidido. O silêncio tomou conta da sala, pesado com tensão. Margarete recuou como se eu a tivesse atingido, seu rosto se contorcendo em uma expressão de fúria e descrença. Como ousa? Isso foi incrivelmente rude e desnecessário. Quem você pensa que é para me tratar como uma criança ingênua? Luiz Ricardo, atraído pela confusão, apareceu na porta, seu rosto exibindo uma mistura de preocupação e frustração. Camila, o que está acontecendo? Por que você está perturbando minha mãe? Virei-me para ele, minha frustração aumentando. Aquela ligação era de golpistas, Luiz Ricardo. Estavam tentando enganar Margarete, dizendo que o número do seguro social dela foi suspenso. É uma tática comum, já vi isso centenas de vezes. Luiz Ricardo esfregou a nuca, um gesto que eu reconhecia como um sinal de que ele se sentia encurralado. Tudo bem, mas você não poderia ter sido um pouco mais diplomática? Margarete, juntando suas coisas com as mãos trêmulas, me lançou um olhar tão cortante que parecia azedar o leite. Eu não preciso ser salva, especialmente por alguém que me trata com tanto desrespeito. Estou indo embora. Veremos o que o banco diz sobre esse suposto golpe. Ela saiu furiosa, deixando um silêncio gelado para trás. Luiz Ricardo suspirou, seu olhar alternando entre a porta e eu. Camila, eu sei que você quis ajudar, mas precisa lidar com as coisas de forma mais delicada, especialmente com minha mãe. Senti um leve remorso, mas mantive minha posição. Eu sei que pareceu rude, mas não havia tempo para trocas educadas. Alimentar-se da urgência era essencial, e qualquer hesitação poderia ter custado caro a Margarete. No dia seguinte, ainda sentindo uma mistura de curiosidade e culpa, decidi ligar para ela. Após 3 toques, ela atendeu, com a voz fria e controlada. O que você quer, Camila? Engoli em seco e limpei a garganta. Só queria saber como você está depois de ontem. Você falou com o banco sobre aquelas ligações? Houve uma pausa na linha antes de ela admitir, relutante. Sim, falei. Eles confirmaram que era um golpe. Seu tom endureceu. Mas isso não justifica a forma como você lidou com a situação. Você foi rude e agressiva. Apertei a ponte do nariz, sentindo a dor de cabeça começando. Desculpe se pareci dura. Eu só estava tentando te proteger. Esses golpistas são profissionais em enganar e são muito convincentes. Sua resposta foi curta, mas carregava um toque de gratidão relutante. Bem, suponho que devo te agradecer por evitar que eu cometesse um erro, mas isso não muda minha opinião sobre seus métodos ou sua atitude. Adeus, Camila. A tensão entre Luiz Ricardo e eu tinha se aprofundado, transformando nossa casa, antes acolhedora, em um campo de batalha gelado. Agarrando-me à esperança, vi o aniversário dele que se aproximava como uma oportunidade para quebrar o gelo e reacender a chama que parecia estar se apagando em nosso relacionamento. Planejei meticulosamente uma escapada de fim de semana só para nós dois, sonhando em restaurar o que já tivemos. No entanto, como destino, ou melhor, Margarete quis, ela destruiu meus planos com os dela. Organizou um grande jantar em sua mansão durante a semana, plenamente ciente de que minha agenda de trabalho estava lotada. Supliquei pelo telefone. Não podemos adiar para sábado? Estou atolada de trabalho. Sua voz era uma mistura de mel e gelo. Não, querida. É assim que vai ser. Luiz Ricardo não deveria ter que ajustar o aniversário dele para se adaptar ao seu trabalho. A frustração me corroendo, acabei desabafando com meu chefe, a única pessoa que parecia entender. Ele tinha visto o suficiente de traições e enganos para preencher um romance, mas reconhecia a importância desse gesto. Vá, ele me incentivou, lançando-me um olhar compreensivo. Faça o que precisa ser feito. Quando cheguei à casa de Margarete, a festa já estava em pleno andamento, uma ostentação exagerada de pretensão. Margarete me avistou como um predador avista sua presa, seu sorriso se estreitando enquanto ela cochichava algo rapidamente para Luiz Ricardo. Lá estava ele, meu marido, acomodado ao lado da lareira, o braço casualmente apoiado em uma mulher que era mais do que apenas uma colega. Meu coração afundou, mas me recompus e me aproximei deles.
Não vai me apresentar? Perguntei, esforçando-me para soar calma, mesmo sem sentir. Luiz Ricardo se encolheu, como se surpreso, os olhos arregalados. Ah, Camila, está a Fernanda, da galeria. Ele murmurou e, em seguida, virou-se para ela. E está a Camila, uma parente. O mundo pareceu girar. Parente? Sério, Luiz Ricardo? Sou sua esposa, corrige, a incredulidade e a raiva transbordando na minha voz, ecoando mais alto do que pretendia. Um silêncio caiu sobre o ambiente, todos os olhos voltados para nós. A expressão de Luiz Ricardo mudou, uma mistura de constrangimento e irritação passando pelo seu rosto. Sabe, uma esposa de verdade teria priorizado o aniversário do marido, ele retrucou, virando-se como se estivesse me dispensando. Antes que eu pudesse me recuperar, Margarete se aproximou, sua voz gotejando desprezo. Está vendo, Camila? Você simplesmente não se encaixa aqui. Luiz Ricardo precisa de alguém que o apoie, como a Fernanda. Não, isso que você é. Suas palavras eram como tapas, cada uma planejada para ferir profundamente. Sua voz era venenosa enquanto ela gesticulava com desdém em direção à porta. Acho melhor você ir embora. Você não é bem-vinda aqui. As palavras dela pairaram no ar, afiadas e mordazes. Sabe, Margarete, talvez você tenha razão. Talvez eu não pertença a uma família que vive de mentiras e enganações. Com dignidade, quase sem sentir, saí. O frio da noite me envolveu como um abraço indesejado. Após o desastre no aniversário de Luiz Ricardo e as revelações cruéis que se seguiram, eu sabia que precisava de provas irrefutáveis se fosse terminar esse casamento nas minhas condições. A ideia de seguir Luiz Ricardo pessoalmente era esmagadora. Eu conseguia lidar com a descoberta de segredos sobre estranhos, mas não sobre o homem com quem eu planejava envelhecer. Então, entrei em contato com Tiago, um colega conhecido por seu talento em descobrir casos discretos. Ei, Tiago, preciso de um favor, consegui dizer, estudando minha voz ao telefone. Qualquer coisa por você. O que houve? Ele respondeu imediatamente. Sua lealdade foi um pequeno consolo em meio à tempestade de traição que eu estava vivendo. É o Luiz Ricardo. Tenho certeza de que ele está vendo alguém. Preciso de provas, confessei, as palavras trazendo uma mistura de alívio e medo. Não se preocupe. Vou cuidar disso discretamente. Você terá tudo o que precisa em breve, Tiago me assegurou, sua confiança aliviando um pouco da minha ansiedade. Fiel à sua palavra, Tiago entregou fotos, gravações de áudio, tudo. Era condenador. Fernanda era, de fato, mais do que apenas uma colega. Ela estava ali legalmente, buscando um casamento rápido para regularizar sua situação e envolvida em fraudes. Uma parte de mim queria confrontar Luiz Ricardo, jogar as provas na cara dele e assistir enquanto ele se contorcia. Mas então me lembrei de seu desdém, de seu desprezo e daquela expressão sempre arrogante. Não, ele não merecia minha preocupação ou minha ajuda. Entrar com um pedido de divórcio foi como arrancar um curativo de uma ferida que estava há muito tempo se tornando purulenta. Eu exigi compensação financeira pela traição dele, era o mínimo que ele poderia fazer depois de tudo. A repercussão foi explosiva. Margarete, sempre a dona dragão, ficou do lado dele, me pintando como a vilã, mas eu mantive minha posição, alimentada pelas provas e pela injustiça das acusações. A tinta nos papéis de divórcio não estava apenas seca, era um testemunho de um novo capítulo, um que eu estava desesperada para começar. Abrir minha agência de detetives não foi apenas a realização de um sonho, foi um renascimento, um novo começo das cinzas da minha vida passada com Luiz Ricardo. A agência rapidamente conquistou uma reputação por discrição e eficácia, um reflexo das lições que aprendi com a minha saga. Um dia, enquanto a luz do sol entrava pela minha nova sala, iluminando a licença emoldurada na parede, Ananda, minha mão direita e amiga, apareceu. Chefe, tem um minuto? Temos um caso potencialmente grande. Uma mulher suspeita que o marido está tendo um caso e quer tudo. Vigilância, fotos, tudo. Não pude deixar de sorrir com a ironia. Parece o nosso pão com manteiga. Temos os detalhes? Ananda assentiu, colocando o arquivo na minha mesa. Sim,
Mas tem um porém. Ela tem um orçamento apertado. Pensei por um momento. Aquela era minha oportunidade de retribuir, de ajudar alguém que poderia estar na mesma situação em que eu me encontrei não muito tempo atrás. Diga a ela que vamos trabalhar com o orçamento dela. E Ananda, vamos nos certificar de ser detalhadas. Eu sei muito bem o que é estar do outro lado dessa conversa. O sorriso de Ananda se alargou. Sabia que você diria isso. Você é uma boa pessoa, sabia? Tente dizer isso para o meu ex, respondi, um sorriso irônico cruzando meus lábios enquanto voltava os olhos para os arquivos na minha mesa. Meu sorriso não alcançou meus olhos enquanto o caso se desenrolava da maneira típica para nossa agência de detetives. Infidelidade, segredos e mentiras. Esses eram padrões conhecidos. Eu havia me tornado muito familiarizada com isso, mas a cada caso que fechávamos, eu sentia um pedaço de mim se curando, uma validação da minha escolha de começar uma nova vida. Uma manhã, quando a cidade estava começando a despertar, uma mulher idosa entrou correndo no meu escritório, seu sofrimento evidente. Ela estava no meio de uma discussão acalorada com a minha recepcionista, reclamando sobre a esposa do seu filho, que havia desaparecido, levando uma quantia considerável de dinheiro e deixando-os em desordem financeira. Ela exigiu falar com a dona do estabelecimento, mencionando que precisava de um plano de pagamento. A curiosidade me dominou e decidi encontrá-la pessoalmente. Para minha surpresa, me deparei com Margarete, minha ex-sogra. O espanto nos olhos dela refletia o meu, mas ela rapidamente disfarçou com vergonha. Eu sou a dona desta agência, Margarete. Como posso ajudar? Consegui dizer, minha voz firme apesar da turbulência interna. O reconhecimento surgiu nos olhos dela, seguido por uma ponta de vergonha, mas movida pela desesperança, ela foi ousada. Camila, você tem que me ajudar a encontrar aquela mulher, a que fugiu com o dinheiro do meu filho. O Luiz Ricardo está arrasado. Faça isso pelo bem da família, sem cobrar nada. A audácia do pedido me deixou momentaneamente sem palavras. A mesma mulher que ficou do lado de Luiz Ricardo incondicionalmente estava agora no meu escritório, pedindo um favor, como se o passado nunca tivesse ocorrido. Margarete, primeiro, não somos mais família. Segundo, eu dirijo um negócio, não uma caridade para ex-sogras perdidas, respondi, minha voz firme. Mas Camila, depois de tudo, não pode fazer isso? É o mínimo que você poderia fazer, ela insistiu, sua voz um misto de súplica e exigência. Não pude evitar uma risada, embora amarga. O mínimo que eu poderia fazer, Margarete? Depois que seu filho me traiu, você espera que eu simplesmente perdoe e esqueça? Sugiro que vá à polícia. Eles estão mais bem preparados para lidar com pessoas desaparecidas e fraudes. Ela ficou lá, boquiaberta, como se a ideia de eu recusá-la nunca tivesse passado pela sua cabeça. Mas Camila... Não, Margaret. Eu aprendi uma lição valiosa com Luiz Ricardo e com você. Nunca confiar em golpistas e mentirosos. Está na hora de você aprender o mesmo. Interrompi, minha decisão final. A vida realmente dá voltas, mas cabe a nós decidirmos como fechamos esse ciclo. Para mim, foi permanecendo firme nos meus valores e olhando para frente, não para trás. Mal se passou uma semana desde a visita de Margarete, quando meu celular vibrou com um número que eu pensei ter apagado da minha vida. Ver o nome de Luiz Ricardo aparecer na tela foi como voltar a um mundo que eu havia deixado para trás. A curiosidade me venceu, e eu atendi. Luiz Ricardo, o que você quer? Meu tom estava guardado, me preparando para qualquer discurso que ele tivesse preparado. Camila, eu estive pensando muito. Quero que a gente comece de novo, que voltemos a ficar juntos. Eu tenho filhos, sabe? A voz dele carregava aquela velha mistura de esperança e o que eu costumava confundir com sinceridade. Não pude evitar um riso. Sério? E onde nós viveríamos nesse seu conto de fadas? A resposta dele veio com empolgação. Ah, está tudo planejado. Vamos morar com a minha mãe no começo, economizar um pouco de dinheiro e então você pode comprar uma casa grande para a gente. Vai ser perfeito. Dessa vez, eu ri ainda mais, a absurdidade da situação me atingindo completamente. Você é tão arrogante quanto sempre, Luiz Ricardo.
Você acha que eu voltaria só para viver nesse teatrinho com você e sua mãe, e ainda pagar a conta de uma casa grande? Ele gaguejou, com a desesperança clara em sua voz. Mas Camila, eu mudei. Podemos consertar tudo, por favor. O pedido de Luiz Ricardo ficou no ar, um eco fraco de desesperança que não conseguiu mais me alcançar. Eu pausei, refletindo sobre os anos que desperdicei, as lágrimas que derramei e a dolorosa jornada que fiz para me reconstruir das ruínas que ele deixou para trás. Mas Luiz Ricardo, você não mudou nem um pouco. Adeus. Com isso, desliguei o telefone. O clique da linha telefônica não apenas cortou nossa conversa, mas também os laços persistentes com o passado que tentou me definir. Quando o silêncio se instalou ao meu redor, uma profunda sensação de paz envolveu meu coração. A ligação, absurda como foi, serviu como a validação final do meu crescimento, da minha resiliência e da minha independência. Eu havia construído uma nova vida e uma carreira próspera, recuperando minha identidade, conquistas que seriam inatingíveis se eu tivesse permanecido presa em um casamento que me sufocava e me diminuía. O telefonema de Luiz Ricardo acabou sendo nada mais que uma pequena distração, um lembrete fugaz de o quanto eu havia evoluído. O futuro estava à minha frente, brilhante e repleto de promessas, como uma tela em branco pronta para ser preenchida com novos sonhos, novos desafios e novas conquistas. Voltei minha atenção para o trabalho que me dava propósito e sensação de pertencimento. Senti uma onda de prontidão para o que quer que viesse pela frente. Afinal, a melhor vingança é viver bem, e eu estava totalmente decidida a fazer exatamente isso. O trabalho à frente não era apenas um emprego, mas um testemunho da minha jornada, um reflexo da força que eu havia conquistado e dos novos caminhos que estava ansiosa para explorar. Meu coração estava firme, minha determinação inabalável, e minha vida, sem dúvida, era agora completamente minha. A história de hoje chegou ao fim. Não se esqueça de comentar qual lição você tirou dela. Também deixe um like no vídeo e se inscreva para não perder os próximos vídeos. E se você quer conhecer o final da história da mulher que viu seu pai ser demitido por um motivo misterioso após trabalhar por 30 anos, e depois de investigar descobrir um segredo chocante, clica no vídeo que está aparecendo aí na tela. Te vejo nessa história. Grande abraço!